Olá, boa tarde. Estamos de volta daqui diretamente do Prointec, Seminário de Ciência e Tecnologia, Inovação em Saúde, diretamente do Parque de Exposições de Iguaçuí. E lembrando que o evento acontece até amanhã, e se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, que assim que a gente entrar ao vivo por aqui, você vai receber uma notificação aí, vai poder acompanhar a gente em tempo real por aqui, né, Karina? É isso aí, gente. Acabamos de participar aqui de uma palestra maravilhosa com ela, Flávia da Veiga. Flávia da Veiga, que é fundadora da primeira startup de felicidade, a BeHappy. Ela está aqui com a gente hoje e aqui foi emocionante, né? Foi, gente. Foi emocionante. A gente estava falando aqui um pouco antes que a Flávia esteve presente no Prointec do ano passado, lá no Jaraguá, em Cachoeiro, e já tinha sido emocionante, mas hoje aqui foi vibrante. Sim, foi vibrante. Muito gostoso. E foi muito legal olhar para o lado e ver as pessoas emocionadas. Todo mundo se emocionou hoje, sabe? Foi muito forte. Eu acho que a Flávia conseguiu, mais uma vez, tocar naquele cantinho do coração da gente, que deixa a gente feliz. Flávia, é um prazer enorme te receber mais uma vez no podcast Viva a Vida e falar com você mais uma vez. Eu que agradeço. Eu tô super feliz, super empolgada com a nossa conversa. E a gente vai falar bastante sobre a ciência da felicidade, hoje a gente vai falar dos seis hábitos da felicidade. Então, a gente vai para prática, para não ficar aquela felicidade muito distante, abstrata. Sim. Porque as pessoas falam assim: "Ah, OK, é para ser feliz, mas como?" Porque não é só falar seja feliz, tá? Mas como que eu vou ser feliz? É o que a gente vai trazer aqui hoje. Aguardem. E teve uma coisa muito legal que você falou ali, que primeiro a gente tem que aceitar ser feliz, né? Eu vou falar que na vida da gente, a gente sempre acha que a gente é feliz. Nossa, ganhei um aumento no trabalho. Nossa, estou muito feliz. Nossa, ganhei dinheiro, estou muito feliz. Mas eu não aceitei aquela felicidade todo dia. Eu aceitei só daquele momento. E a partir do momento que você aceita a felicidade, você precisa praticar a felicidade, né? Que é sobre isso que você falou aqui com a gente. São 6 passos, mas que a gente deve praticar todos os dias a felicidade pra gente ser feliz todo dia. Exatamente. E aí tem um ponto importante, você trouxe uma perspectiva que é: as pessoas acham que felicidade é alegria. É estar rindo o tempo inteiro. Felicidade plena, né? É estar, uhul! Nossa, sabe, aquela euforia. É estar alegre. Não, calma. Isso também faz parte. Mas não é só estar alegre o tempo inteiro. Por quê? Porque a felicidade, para você ser feliz, você precisa se desafiar. Você precisa crescer. Você precisa evoluir. E muitas vezes é desconfortável. Dói, né? Mudar dói. Mudar dói. Se reconhecer, se enxergar, entender o que você precisa melhorar, ter consciência dos seus pensamentos, das suas emoções. E às vezes isso é desconfortável. Então tem muita gente que prefere jogar para debaixo do tapete, fingir que é alegre. E aí o que acontece? No primeiro sinal de tristeza, foge da tristeza, aí vai para as drogas, vai para o álcool, vai para a televisão, porque eu não quero me deparar com as minhas emoções. Só que eu só transformo o que eu aceito. Se eu não reconheço uma emoção, que, por exemplo, uma tristeza é desagradável? Claro que é desagradável. Ninguém gosta de eu não gosto de me sentir triste, mas às vezes ela é necessária. Se eu passo por uma situação que aquela situação me causou uma tristeza, é o momento de eu olhar para aquela situação e refletir sobre ela. E falar: ops, por que isso está me causando tristeza? O que eu faço a partir dessa tristeza? E agir, mas primeiro eu preciso aceitá-la. Aí eu começo, aí vem os passos para praticar e realmente ser mais feliz. Então, vamos falar desses passos? Vamos. Desses 6 passos. Trazendo a perspectiva da gratidão. Nós temos essa predisposição ancestral, biológica, de perceber o que nos falta, focar no que nos falta. Não enxergamos o que nós temos, não reconhecemos e nem valorizamos. E essa perspectiva de focar no que falta é um indicador claro de infelicidade. Por quê? Não necessariamente eu preciso ter muito, mas se eu tenho satisfação, contentamento, alegria, gratidão pelo que eu tenho, isso é uma base de felicidade. Então, pessoas que são gratas no trabalho, pessoas que são gratas no relacionamento, que conseguem olhar os relacionamentos e ao invés de ficar apontando
que falta, apontando os problemas. Nossa, lembra aquele dia que a gente se conheceu em tal lugar? Lembra? Olha o nosso filho, como é que tá lindo, crescendo. Quando eu começo a ser grata pelas coisas, e fora que dentro da perspectiva da neurociência, eu transformo o meu cérebro. O cérebro, ele capta, ele foca no que a gente dá atenção. Se eu mudo essa perspectiva e começo a focar no que eu valorizo, no que é bom, eu estou treinando o meu cérebro para enxergar as coisas positivas. Chega um momento da vida que parece que é uma mágica. Mas não é mágica. É neuroplasticidade, é meu cérebro que se transforma. Ele vai se adaptando? Imagina que você cria novas conexões, novas estruturas neurais. É como se fossem estradas. A estrada que eu percorro, eu fortaleço. Então, quando eu pratico a gratidão, eu estou fortalecendo aquela conexão, aquela sinapse. Então, eu estou fortalecendo a gratidão. Nós ficamos bons naquilo que nós praticamos. Sim. Se eu estou sempre agradecendo, eu fico boa na gratidão. Se eu estou sempre reclamando, eu vou ficar excelente em reclamação. E meu cérebro vai se moldando. Só qual é o problema? Nós somos viciados nas emoções. Então, se eu estou sempre me sentindo insatisfeita, triste, angustiada, meu cérebro ele é viciado nessa emoção. Mudar requer muita consciência e muito esforço. Porque o que o meu cérebro vai tentar fazer? Ele vai tentar me puxar para aquela emoção antiga, porque eu sou viciada nela. É um vício. Quimicamente eu sou viciada naquela emoção. Por isso que não é fácil, mas é possível. Sim. Então, qual é a dica prática da gratidão? Escrever diariamente 3 bênçãos do seu dia. Pode ser no começo, eu particularmente gosto de fazer no começo do dia, relacionado ao dia anterior, porque eu já começo o dia na energia da gratidão. Pior coisa que você pode fazer, dica, não acorde de manhã, porque normalmente a gente acorda de manhã, o despertador toca, aí você pensa em todos os problemas que você tem para resolver. Não faça isso. Porque quando você acorda de manhã, o cérebro é como se fosse uma tela em branco. O que você coloca se evolui e se destaca. É o que você vai ter durante o dia. É o que você vai ter durante o dia. Se você começa na vibração, no pensamento, porque o cérebro, ele não distingue o real e o imaginário. E nós temos um sistema que chama viés da confirmação. Se eu acredito em algo, quer que você pense que você pode ou que você não pode, em ambos os casos você está certa. Por quê? O que meu cérebro vai fazer? Ele vai se esforçar para comprovar a minha crença. Se eu acho que eu sou incapaz, incompetente, não amada, o que for, meu cérebro vai entregar as provas disso. Parece que o universo até... O universo. Ele acaba favorecendo. Sim. Na realidade, você tem essa forma de explicação. pensar. Você tem a explicação da neurociência e da física quântica. As duas conversam para explicar que sim, quando eu faço isso, a energia é uma energia da gratidão. E aí eu atraio mais coisas positivas. Contrário, a energia da reclamação, eu atraio mais do que eu reclamo. Quanto mais eu reclamo, mais eu atraio exatamente o objeto da minha reclamação. O que a gente tem mais medo é o que a gente tem mais probabilidade de acontecer. E isso está em nossas mãos. Porque uma grande descoberta da psicologia foi: nós podemos escolher os nossos pensamentos. Você pode escolher os seus pensamentos. Toda vez que entrar um pensamento negativo, intrusivo, manda um comando. Esse pensamento não me pertence. Pronto. Substitui por outro positivo. É libertador. Segundo hábito, gentileza. Fazer o bem. É tão magnífico esse hábito. Ele é tão simples, assim como a gratidão. É tão simples e tão básico que desde as mais antigas disciplinas, sabedorias, milenares, todos os grandes mestres espirituais trazem essa perspectiva da caridade, da bondade, do fazer o bem. Porque o fazer o bem ativa, por exemplo, a região do nosso cérebro, mesma região do cérebro que é ativada por comida e sexo. Só de pensar em fazer o bem, eu tenho uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de felicidade e motivação. Então, fazer o bem é algo que a gente deve e pode adotar no nosso dia a dia. Porque assim como a gratidão
você vai praticando, o primeiro momento pode ser... Tem gente que faz isso naturalmente. Tem gente que Já faz parte dela, faz parte né? dela. Outros não, precisam desenvolver. Então, quando você começa a desenvolver, o que seu cérebro faz? Ele também começa a criar novas conexões, novas sinapses. E aí você vai se esforçar. E, gente, é o que eu falo para todo mundo. A gente usa um termo que é pequenos atos aleatórios de bondade. Pequenos. Não precisa fundar um projeto social gigante. Não. Às vezes é um sorriso. Às vezes é um bom dia. É um olhar no olho de uma pessoa. E como que isso é realmente transformador no dia de uma pessoa, E te falar, gente. você tá bem? E reverbera o que é melhor de tudo. A gentileza, ela reverbera. A fazer o bem, você faz o bem pra alguém, e daqui a pouco aquilo vai se multiplicando, Se né? é assim, Que eu acho que é o bacana. Um efeito multiplicador. E é legal porque quando você faz o bem, você tem uma descarga de ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, da conexão, da felicidade também. São 4 neurotransmissores. Quem faz o bem tem uma descarga de ocitocina. Quem recebe o bem também tem. E quem presencia, quem vê alguém fazendo bem, também tem uma descarga de ocitocina. Legal. Olha que coisa linda. então você tá fazendo bem pra um monte de pessoas. Você tá fazendo à sua muito bem, volta. exatamente. Fora, trazendo uma perspectiva da física quântica, sua frequência vai lá para cima. Sua vibração, quando você vibra na caridade, na gentileza, no amor, na felicidade, na alegria, na gratidão, é uma vibração muito alta. Ou seja, você atrai o que você vibra. Então, você atrai coisas melhores. Terceiro hábito, o realizar, o ter metas. Esse é muito importante, que ele tem a ver com o que viemos fazer nesse mundo. O nosso crescimento. Crescimento como pessoa, crescimento profissional. Tem uma frase que eu amo. Final da vida, quando você olhar no espelho, que ser humano você quer encontrar? Uma frase estoica. Que ser humano você quer encontrar? Porque nós estamos nos construindo diariamente. A cada atitude, a cada escolha, a cada prática, a cada hábito, a cada decisão, eu estou construindo o ser humano que eu quero me tornar. E o ser humano que eu quero me tornar é uma construção minha. Não é obrigação nem dever de absolutamente ninguém. Então ninguém está aqui para me fazer feliz. Ninguém está aqui para me fazer ser bem-sucedida, a não ser eu mesma. Então ter essa sensação de protagonismo, de autorresponsabilidade, ela é fundamental para a felicidade. E essa sensação de senso de propósito, de encontrar sentido, significado, até nos desafios da vida. Porque as pessoas acham que felicidade é facilidade. É ter uma vida linear, confortável, que isso não leva ao crescimento. E sem crescimento, não existe felicidade. E não existe evolução também. Não existe evolução. Por isso que eu sobre falo, isso. ficar deitadinha na rede, assistindo Netflix o dia inteiro, vendo filminho de gatinho na internet. Isso não é felicidade. Só que as pessoas confundem. E aí a gente vai para mais um hábito, que é a atividade física. Que às vezes as pessoas falam, Flávia, mas eu não sinto vontade de fazer atividade física, porque atividade física... Aí, Mas estou fazendo. Já comecei. Me conta o que é a transformação na sua vida. Então, eu adotei os 6 hábitos da felicidade. Eu estou praticando desde um podcast que nós A fizemos Alessandra ano é um case Não. pra você. Eu quero saber o que... Não, agora eu vou te entrevistar. Eu vou te entrevistar. O que mudou na sua vida? Conte-me. Tudo. Eu dei um giro de 360 graus. E atividade física, eu aposto que te faz muito bem. Sim, totalmente. No início eu falava assim, eu não quero isso, estou indo por obrigação. Você vai na força do Agora, ódio. não, mas agora eu já gosto de ir. Agora, meus colegas de trabalho, que eu levei todo mundo aqui no Tício pra fazer caminhada comigo. Vai reverberando. Porque Olha eu só não que vou legal. sozinha. Então, assim, a gente começa a conversar assuntos fora do trabalho que a gente não tinha, que dentro do trabalho não dá tempo, às vezes, da gente conversar tanto. Mas na caminhada, a gente tá caminhando, a gente tá conversando, a gente tá falando uma coisa. Aí já muda até o ambiente de trabalho. Porque, tipo assim, a gente conhece um pouquinho mais aquele coleguinha, se ele tá com um probleminha na caminhada, ele solta no outro dia, tá melhor.
foi todo mundo, foi uma transformação geral. Olha que coisa maravilhosa. Mas outro caso meu que você estava falando aí da gentileza, né? Eu me separei no final do ano passado, depois da nossa entrevista. Foi até durante a entrevista eu estava muito cansada. Gente, foi o pensa, divisor não foi de por águas isso, aí, hein? não a foi por isso. pessoa é pra levar felicidade. A pessoa leva divórcio. Pois é, não, tá bom, tá não, bom. é Mas foi porque pra você era- ficar mais feliz. sim, Mas era eu acho uma- que deu um gás. era- Eu acho que fez com que você tomasse coragem, tomasse as isso. rédeas da sua vida. Exatamente. Não foi Né? por isso que eu me divorciei. Exatamente. Foi porque eu necessitava. Claro. Eu estava num processo de evolução. Sim, sim. E pra eu evoluir, eu precisava de dar esse passo na minha vida. Perfeito. E tá tudo bem, eu estou muito feliz com a minha decisão, estou seguindo a minha vida. Me mudei para um condomínio. Não conheço ninguém, não conhecia ninguém. As pessoas que eu tinha contato eram os porteiros que ficam lá e o zelador que fica andando. Então eu criei o hábito de todo dia. Eu saio de carro, paro perto de um, baixo o vidro, bom dia, que seu dia seja maravilhoso. Aí eu paro no segundo, bom dia. O dia que eu já desço, ele já para o que estou fazendo, eu fico esperando eu já passar pra baixar o vidro do carro e dar um bom dia. Ai, que Não existe eu sair de lindo. casa um dia sem dar bom dia pra quase todo mundo. Aí já tem morador que já espera. Porque sabe que eu vou falar com o porteiro, dar o bom dia do porteiro? Aí ele já para. Tem um que já senta no banquinho, todo dia quando eu passo, ele... Aí eu, bom dia. Então é isso. Sabe? E foi uma coisa tão bobinha, porque assim, eu mudei pra lá e eu precisava conversar com alguém naquele momento. Aí o primeiro porteiro me deu atenção, então eu queria de dar bom dia pra ele todo dia. Aí eu já dou bom dia pros 4 porteiros, pros moradores, já dou bom dia pro zelador e já fica todo mundo esperando o bom dia. Exatamente. E você vê que é uma atitude extremamente simples. Entendeu? Sim, não dói nada. É Nada. tão bom dar um bom Mas dia eu pra pessoa aposto- receber de volta aquele sorriso que eu dou. Aposto que gerou emoção positiva em você, Sim. em quem recebeu. Sim. Com certeza, E às sem vezes dúvida. a pessoa tá num dia péssimo. E aí você dá um bom dia dessa. Isso muda. Sim. Tudo que a pessoa Sim. precisa, às Tudo que a vezes, pessoa é de um precisa. bom dia. É. Exatamente. E a outra coisa que eu comecei a fazer também foi praticar a gratidão. Praticar a gratidão, pra mim, eu só era grata quando eu realmente ganhava alguma coisa. Quando eu tinha alguma coisa. Eu entendia que gratidão era isso. Isso. Obrigada, meu Deus, eu consegui isso que eu queria. E tudo bem. No outro dia eu não consegui nada? Passou batido. Aham. Agora não, eu agradeço todo dia. Minha casa, meus cachorros, meu trabalho, minha saúde, minha vida, meus amigos. Agora a lista já é tão grande que eu já fico horas ali agradecendo. Eu levanto e fico 40 minutos agradecendo, sabe? Mas Isso é maravilhoso. é agradecer por acordar mais um dia, por Isso. abrir o olho mais um dia. Eu moro no meu apartamento, eu dou de frente para uma mata, né? Então eu já acordo aqueles pássaros cantando, tem jacu. Aí eu já sento na varanda e já fico contemplando aquilo e agradecendo aquilo, Maravilhoso. sabe? Aí eu falei assim, gente, eu adotei É os 6 passos da felicidade. E é extremamente simples. Sim. Gratuito. Não dói nada. Não dói nada. Nossa, não dói nada. É rápido. E a sensação é maravilhosa. É mudança de gente. hábito. É mudança de hábito. Por isso que eu falo, não busque a felicidade. Busque, por exemplo, ser grato. E aí você vai construir a felicidade. E o retorno disso é muito bom. Sabe por quê? Por conta igual, eu fiz muito mais amigos. Eu tenho pessoas muito próximas a mim hoje. Eu tive uma rede de apoio muito grande. Porque eu sou grata. Todo mundo chama de mim, obrigada por você estar comigo. Aí a pessoa se sente, fica ali comigo, sabe? Eu fui aumentando a minha rede de amigos, de Isso. apoio, de tudo. Aí eu vou vendo, quando eu vejo aquele sorriso da pessoa de volta, a pessoa chega perto de mim, você precisa de um abraço? Eu preciso, aí a pessoa vai me dar um abraço, eu dou um abraço na pessoa. Isso. Gente, a vida, acho que pra mim fez o sentido aí, entendeu? Exatamente. E aí, sabe o que você se torna? Luz. Você se torna agente de luz no mundo. Você se torna um agente de felicidade. Por onde você passa, você é bem-vinda. Olha que coisa maravilhosa. Sim. É Você maravilhoso. chegar em um lugar e as pessoas apreciarem a sua presença. É porque a energia... Gente, a energia, A sua ela energia fica- chega antes de você. É. Não tem jeito. É. É completamente diferente. É. Então, é uma perspectiva. E é muito. Por isso que eu falo. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. Mas Mas tô é te falando, mudança de Há hábito. um ano eu te ouvi falar sobre isso a primeira vez. Há um ano. Foi em maio do ano passado. Gente, você é meu ficou, case. ficou na minha Nossa cabeça. senhora. Vou levar você pra onde eu for. Olha aqui. Eu tenho um exemplo. Fiquei com a pulguinha já atrás da orelha. Porque eu sempre achei que eu era uma pessoa feliz. Eu vivo rindo, gente. Ninguém nunca me viu de outra forma. Só que felicidade não é o sorriso, né? Não é. Aí eu comecei... Mas eu entendi naquele dia da sua palestra. Aí passou. A gente fez o podcast. Aí o podcast foi a virada de chave. Foi a minha virada de chave. Porque é uma sensação muito interna. É uma sensação de plenitude, de paz, de contentamento. É interno.
É uma sensação completamente diferente do que a gente acha que é essa coisa. De explodir, não é. Isso, ok, tem seus momentos, É. mas ninguém vive o tempo inteiro eufórico. Sim. É impossível, nem é adequado. Você tem um momento que você tem um momento de concentrar, você tem um momento de silenciar, e mesmo assim você é feliz. Claro. E até de passar pelos desafios, porque uma grande escolha que nós temos, nós podemos escolher como nós lidamos com a nossa dor. Sentir a dor não é opcional. Sentir a dor. Mas sofrer é opcional. É como você vai encarar isso, É né? como você encara a dor. É você não se permitir ser o que te acontece. E escolher o que você faz a partir do acontecimento. Quando você toma essa decisão, entende isso, você se torna senhora do seu destino. Nada te domina. Nada que vem de fora me domina. Porque eu não permito. Porque eu estou centrada. Eu não permito que nada de fora... Claro que eu vou ter meu momento de tristeza, eu vou ter meu momento de raiva, mas eu volto para o meu estado original. Não é não sentir... Uma coisa muito importante esclarecer. Não é fingir alegria, não é fingir felicidade, não é fugir da raiva e da tristeza. Aceita, interpreta, ok, o que eu faço com ela agora? Decide o que você faz e segue adiante. Ressignifica. Nosso próximo hábito é o hábito da meditação. Que eu sei que muita gente tem medo. Nossa, eu já tentei porque eu não consigo parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Não pra é. começar. Eu também comecei a fazer yoga depois do programa do BeHappy lá dentro do hospital. Comecei a fazer meditação, tentei a musculação. Eu sei que uma hora eu vou ter que voltar para musculação, porque o nosso corpo, ainda mais mulheres, né? A gente precisa deixar o nosso corpo, a gente tem que estar sempre em movimento. Mas a meditação me trouxe uma centralização, assim, de me deixar mais centrada. Perfeito. Da onde eu estou aqui agora, estou sentada nessa cadeira, eu estou sentindo o meu corpo aqui. Então, a meditação ali com a yoga, que hoje eu faço, né? Hoje eu faço yoga. Então, você tem aquele momento da meditação para depois fazer os movimentos, depois ter novamente aquele momento de relaxamento. Então, me fez vir para o momento presente, Isso. o que melhorou a minha ansiedade. Isso, perfeito. Meditação Eu estou me também sentindo faz- aqui, plena, agora. Eu não estou além do que eu estou agora e não estou naquela afobação, naquele desespero. É o Então, foco. assim, Ela te mantém naquele foco do claro momento. que, vez ou outra, eu saio desse foco. Eu saio dessa Sim. centralização e eu dou uma desviada. Mas logo eu puxo Você de consegue novo. voltar. É isso. Mas é isso. Não dá pra estar 24 horas super centrada, de consciência plena. Não dá, isso não é humano. Nem os monges, não é humano. Mas quando você tem essa consciência e você volta, percebe e volta, esse é o mecanismo. E a meditação, ela é interessante porque ela nos traz, exatamente o que você falou, ela nos traz para o momento presente. Para quê? Para eu não ficar remoendo o passado e entrar em depressão, nem naquela ansiedade no futuro, porque a ansiedade é essa insegurança, esse medo do futuro, esse não saber. E tem um ponto importante que pesquisa, 85% dos problemas que a gente acha que a gente vai ter, que a gente sofre, não acontecem. Não acontece. Não, Olha, né? olha, olha. É um monstrinho, né? Que a gente Se alimenta. cria, a gente Se alimenta. o monstro. É, não, da a ansiedade. gente alimenta. A gente Coisa alimenta. louca. Se alimenta. E aí, não. Dado de pesquisa. Então, para que sofrer agora se provavelmente não irá acontecer? Tá ouvindo isso, Beatriz? Muito importante, tá? Beatriz Fraga, nossa jornalista lá do Viva a Vida, precisa ouvir essa frase. Exatamente. É fácil? Não, mas é uma consciência. É trazer, é você começar a questionar seus pensamentos. Se coloca, por isso que a meditação não importa, porque ela te coloca no papel de observadora. Eu olho o meu pensamento e falo, nossa, esse pensamento, você não julga, mas você fala, esse pensamento faz sentido? Não, não faz. Tem fundamento essa minha insegurança? Tem fundamento essa minha ansiedade? Não. Então você questiona seu próprio pensamento. Porque seu cérebro
é uma máquina de solucionar problema. E ela tem, o seu cérebro vai ficar te puxando pro negativo. Só que quando você sabe disso, aí você olha pra ele e fala assim, ai, lá vem você querendo me proteger. Gratidão, obrigada, mas não vai colar. Aqui não. Aconteceu comigo. Até comigo. Eu pratico isso diariamente. Eu faço isso, os 6 hábitos todos os dias. Eu fui pra Foz do Iguaçu com meu marido. Eu fui dar uma palestra lá, a gente aproveitou, emendou e ficou lá. Chegou um momento, a gente estava num lugar lindo, uma mega lua de mel. Sabe, tudo perfeito? Sabe, perfeito, perfeito, mas tudo maravilhoso. Meu cérebro, tudo perfeito, o que o cérebro faz? Cadê o problema para eu resolver? Aí meu cérebro fez assim. Que tipo de mãe é você? Você poderia estar aqui com seus filhos. Tá só você e seu marido. Por que você não trouxe seus filhos? Meu cérebro, na hora. Aí, no primeiro momento, ops. Primeiro veio aquela sensaçãozinha aqui de culpa, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Aí veio aquela sensaçãozinha de culpa. Aí não. Pra cima de mim, não. Porque se eu tivesse aqui com os meus filhos, o que meu cérebro ia fazer? Você podia estar de lua de mel com seu marido. Exato. Pra que você foi trazer seus filhos? Podia estar só você e seu marido namorando. O cérebro faz isso. Mas quando você tem essa consciência, você tem que estar presente, consciente, porque aí você percebe, não entra nesse mecanismo e você fala, eu escolho o meu pensamento. Eu escolho a emoção que eu quero sentir. Eu não preciso que algo me aconteça para que eu sinta a emoção que eu quero sentir. O exercício que a gente fez, por exemplo, de metas, você pode sentir as emoções de alegria, de gratidão, pensando, visualizando as coisas que você quer que aconteça, sem que essas coisas tenham acontecido. A emoção pode anteceder. E aí, quando a emoção antecede, eu potencializo as chances daquilo acontecer. Aí é física quântica. E fora, neuroplasticidade, cérebro, que vai buscar alternativas para que aquela sua crença, aquele seu sonho se concretize. Então, nós falamos meditação, falamos de gratidão, falamos de gentileza, atividade física e metas. Para fechar os 6 hábitos, relacionamentos. A qualidade das relações impacta diretamente a nossa felicidade ou infelicidade, inclusive. É muito difícil você ser feliz com baixa qualidade de relacionamentos. E baixa qualidade de relacionamentos não é terceirizar a felicidade. Não é, isso é o que eu mais vejo. As pessoas colocam no outro a razão da felicidade ou da infelicidade. Isso é assim, fórmula do fracasso, fórmula da infelicidade. Por quê? Eu não controlo o outro. E do amor próprio também. E do amor próprio. E do amor próprio. Exatamente. Eu não me amo o suficiente, então eu tenho que pra não me bastar bastar no outro. Não significa... Por quê? Porque não é... É o que eu falo. Não são 2 vazios que se complementam. São 2 inteiros, 2 pessoas felizes que decidem seguir uma vida felizes. Eu não coloco no outro a expectativa que ele tem que me preencher, ele tem que me fazer feliz. É claro, isso não significa que eu vou ficar num relacionamento abusivo, tóxico, porque se eu tenho amor próprio eu não vou aceitar, mas não vou ficar porque ele não tem a obrigação de me fazer feliz. Não é isso que a gente está falando. Sim. Porque se eu tenho amor próprio e se eu quero ser feliz, eu não vou permitir entrar num relacionamento ou não vou permitir dar continuidade a esse relacionamento. Eu vou tomar uma decisão e dar um basta. Mas a partir do momento que eu não crio uma expectativa de que o outro está ali para suprir meus desejos, minhas fantasias, minhas necessidades, eu enxergo o outro como um companheiro, não só como um companheiro. Eu enxergo qualquer relacionamento como um mestre. Quando eu enxergo, porque nossa grande lição, nosso grande aprendizado está nas relações. Às vezes a gente tem aquela fantasia de família margarina, sabe? De filme, que a família tem que ser... Gente, não dá. Não fantasie. Por quê? Se você está numa estrutura familiar que tem diversos desafios, é ali que você vai aprender. Se você está num relacionamento que tem seus desafios, você vai aprender para quê? Para você seguir adiante. Qual é o problema das pessoas? Elas não fazem os aprendizados e trocam de relacionamento.
sabe o que vai acontecer? Você vai atrair outro igualzinho. Vai repetir, né? Você vai repetir o Você mesmo. vai repetir. Porque se você não aprendeu com aquele, você vai repetir com outro. Você tem que fazer o aprendizado e seguir adiante. Não é ficar no relacionamento. Mas você tem que fazer os aprendizados. Por isso que a autorresponsabilidade nesse processo da ciência da felicidade, ela é fundamental. Porque se eu olho pra mim e falo, por que eu tô atraindo esse tipo de relação? O que eu tenho que aprender a partir dessa pessoa? Você muda a sua perspectiva. Eu, por exemplo, eu tenho um pai. Meu pai é uma pessoa extremamente crítica e rigorosa. E durante muito tempo eu tive muita mágoa disso. Só que depois, quando eu mudei a perspectiva, eu falei, gente, meu pai foi meu mestre em diversos aspectos. Por quê? Exatamente porque eu queria agradá-lo, eu queria me superar, eu queria ser boa o suficiente para ele me amar. Eu cresci e evoluí, mas eu tive que aprender com essa relação. Então eu olho a perspectiva, tem uma história que eu adoro, de um mosteiro budista, e de repente chega um cozinheiro nesse mosteiro, e o cozinheiro era insuportável. Arrogante, chato, grosseiro, todo mundo odiava o cozinheiro. E aí, o que os monges fizeram? Trataram logo de aprender todas as receitas para expulsar o cozinheiro dali. Ninguém aguentava mais aquele cozinheiro. 2 anos depois, chegaram pro mestre e falaram, mestre, aprendemos todas as receitas, já pode mandar o cozinheiro embora. Aí o mestre respondeu, quem disse que ele veio para cozinhar? Ele veio para me ensinar a virtude da paciência. Ele é o meu mestre da paciência. Maravilhoso. Então, quando alguém ao seu lado, talvez seja uma pessoa que você fala, meu Deus, você pode olhar para essa pessoa, se você puder se afastar, ótimo. Maravilha, porque as emoções são contagiosas, inclusive. Se você não puder, ok. Se essa pessoa está na minha vida, o que eu tenho que aprender? Paciência. Enxerga como mestre. Amor próprio? Autoestima? Independência? Paciência? Porque Deus, a gente acha que Deus é um ser que vai... A gente fica assim, Deus, me dê sabedoria. Deus, me dê paciência. Deus não te dá paciência. Deus te coloca uma pessoa insuportável do seu lado para você... Pra te testar. Exercitar. Exercitar a paciência. Deus me dê sabedoria. Ele te dá um desafio gigantesco para você aprender a ter sabedoria. Pega todos os grandes líderes bíblicos. Todos. Davi, todos. Alguém teve vida fácil? Ninguém. Não. Mas eles foram moldados no desafio. E aí, quando você enxerga isso, você para de querer aquela felicidade. Fantasia infantil de filme de Hollywood. Vidas perfeitas. Não existe. Isso é só comercial de margarina Isso é mesmo. comercial. Não espere uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Pessoas felizes não são pessoas que têm vidas perfeitas. São pessoas que fazem o melhor, transformam o ordinário em extraordinário, são gratas por pequenas coisas, se dedicam às outras pessoas, cuidam do seu templo. São pessoas que se relacionam bem. São pessoas que têm a capacidade de se manter firmes, controlar suas emoções e seus pensamentos. São pessoas, por exemplo, que têm uma perspectiva de vida completamente diferente, que estão aqui para crescer, evoluir, realizar e fazer a diferença no mundo. E tem questões também que não são nossas, né? É do outro. É do outro. É do outro, não é nosso. Não carrega. Não carrega, Então... Mas às vezes a pessoa que carrega, eu tô falando porque eu também vou me colocar nesse lugar. Às vezes a pessoa nem enxerga que tá carregando. Não, eu sei. É muito difícil você enxergar. mas aí você que escolhe. Quando você... Então, você precisa às vezes de um empurrãozinho, você precisa olhar a sua vida de outra perspectiva do lado de fora, sabe? Com outro olhar, porque às vezes você não percebe. Aí quando você percebe, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Mas aí depende da pessoa. Mas tem muitas pessoas que não enxergam. Não depende. Por isso que a atenção plena e a meditação é uma técnica para isso, é tão importante. Porque se você está distraído, você não vai perceber isso. Não percebe. Exatamente. Se você não tem um momento para você silenciar,
para estar com você mesmo. Você não vai perceber isso. E normalmente a gente preenche, principalmente, você pode ver, uma pessoa que tá sempre, sabe, não consegue ficar sozinha, tá sempre muito cercada, tá sempre, não consegue silenciar, é porque ela não quer olhar para si. Porque às vezes dói. Às vezes você vai se deparar com verdades que você não quer enxergar. Aí fugir é mais confortável. Então não busque o conforto. Busque, pelo contrário, o desconforto. E aí você cresce, evolui e encontra a verdadeira felicidade. Ai, maravilhoso, gente. Nossa Senhora. Assistir palestra da Bom Flávia, eu demais. ficaria 5 horas aqui tranquilamente falando disso, que a gente ainda tem tanta história pra contar. E olha que nós já fizemos, é o 4º ou 3º podcast esse, já fizemos uma entrevista pro portal, já ouvi 2 palestras e eu ainda acho pouco. Não, a gente tá aqui com um caso já sério com a Flávia, né? Não, gente, mas relacionamento a gente, sério. a gente tem tanto assunto. Tanto Mesmo. mesmo. Não, daria porque- um podcast, um por mês. Porque esse universo, ele é tão amplo. É lógico que a gente traz aqui, é uma visão resumida desse processo. Esse processo tem seus métodos, Sim. enfim. É uma visão muito rápida e resumida disso tudo. Mas é possível você, sem dúvida, ser feliz a partir das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões, da sua prática. E a sua saúde agradece, né? Nossa! Porque se você vive todos esses Não passos, tem tempo pra passar você não mal. tem tempo pra passar mal. Não, verdade. você não tem porque tempo. a sua forma de pensar vai mudando e parece que o seu corpo ele vai mudando junto. Tem uma explicação química para isso, porque se você tem, por exemplo, pegar o cortisol, o hormônio do estresse, você está sempre estressado, o cortisol causa uma série de doenças. Então, realmente, existe uma relação direta, que esse é o tema, a gente está num evento de saúde, a felicidade antecipa, ela previne uma série de prevenção. doenças. Ou seja, ela é preventiva. O sistema imunológico de uma pessoa mais feliz é 50% mais resistente. E é fator transformador também, é questão, falando de saúde mais uma vez, a questão de você ver colaboradores, principalmente da área da saúde, colaboradores já estafados, cansados, que vivem aquela rotina de hospital. Exato. E você vê o programa BeHap, ele trazendo essa transformação na vida das pessoas que foram envolvidas, de afetar os familiares. Eu estou falando isso Isso. porque eu vi isso, pessoalmente eu acompanhei esses casos. Então você vê que essas mudanças de hábitos, elas atingem também os seus familiares. Porque você vai sabendo lidar com pessoas Exatamente. narcisistas também, né? Com a questão da paciência. Você vai tentando entender e não deixar que o outro te atinja também. Você vai controlando melhor a sua ira, porque você para e centraliza, né? E eu acho que dá aquele mergulho interno, que é muito profundo e é muito importante a gente fazer de vez em quando. Perfeito. Então, assim, é realmente um fator transformador para a área da saúde. Maravilhosa. Flávia, Que delícia, enorme, que muito maravilha. prazer, Muito muito obrigada nosso, pelo convite. mais uma vez te receber aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que mês que vem você volte. Por favor. Fechado. Por favor. Temos muito assunto. Muito obrigada, Flávia, Obrigada por ter a vocês. vindo. Bom, gente, a gente segue aqui de Iguaçuí, do Prointec, o Seminário de Saúde, Inovação e Ciência em Saúde, né? Eu falei saúde, mas é ciência. A gente volta a qualquer momento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, que assim que a gente entrar ao vivo aí, você recebe a notificação e vai poder acompanhar a gente aqui. E acompanhe tudo que tá rolando aqui no aquinoticias.com. A gente volta já já. Até já.